Tem que ligar a câmera, né? Aí. Dá pra todo mundo me ouvir certinho? Minha voz tá boa? Sim, tá certinho. Obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa reunião. Vamos continuar nossa Semana da Consciência Negra com nossos eventos. E hoje vai ser nossa segunda palestra, que vamos tratar de racismo, juventude, educação e mercado. Que hoje temos como convidada a professora Ana Paula, que está aqui com a gente para palestrar. Foi criada uma família quilombo que fugiu da exploração do campo e se ergueu no Morro do Romão de Vitória. Teve como maior escola o movimento negro comunitário e também experiências partidárias de esquerda. Ela é formada em História pela UFES e sendo a primeira da família a entrar na Universidade Federal. Ela atua como professora de educação básica na rede estadual e na rede municipal de Aracruz. Ela também é pesquisadora da educação das relações étnico-raciais e coordenadora do Círculo Palmarino e membro do Núcleo Estadual de Mulheres Negras no Espírito Santo. E aí? Olá, boa tarde. Obrigada, Samuel. Então, seja bem-vinda, professora. Obrigado por estar aqui conosco. E, assim que quiser, já pode começar a sua fala. Tá, só uma pergunta, Samuel, antes de eu começar. Oi. A maior parte dos estudantes aqui são do curso de pedagogia? Eu não sei, eu não sou do curso. Tem um pouco de tudo, Ana Paula. Estudante de pedagogia, comunidade externa, professor integrado, de biotecnologia, química. Mas só para a gente saber onde a gente está pisando. Tá dando para me ouvir? Bacana? Tá tranquilo? Sim, tá sim. Tá, né? Então, gente, muito obrigada, né, pela oportunidade, agradecer aí o professor Wilson pela parceria, nossa parceria que já vem de longa data. É uma felicidade estar aqui com vocês. Para nós do Movimento Negro, essa semana é uma semana muito importante, né? Porque esse é um espaço que foi conquistado por nós, né? Um espaço de diálogo, de escuta, para a gente pensar e se organizar, né? E reverenciar toda a resistência negra. Para a gente começar, eu vou começar com uma música, né? Uma música do Tiago Euninho, que se chama Pedagoginga. Só o tempo da gente acertar aqui. Tá ok? Tá indo? Sim, tá tranquilo. Orumilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável. E uma hora vocês vão ver o inevitável, nossa fé é imensurável e transformador em motivação. Pra superação, tanta humilhação, atravessar o oceano pra trampar na sua plantação. Café, algodão, cana, escravidão, alforriar o nosso corpo, mas deixar a mente na prisão. Não, abre logo a porra do cofre, não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum, zum zum zum, capoeira mata um, mata mil. Pedagoginga na troca de informação, papo de visão, nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução, evitar a fadiga, não dar um passo em vão. Quando todo campo de conhecimento é válido, só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve. Levanta-se a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto, mesmo que o sistema não releve. Não é leve não, mano, pesado e pique um fardo. Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor, mas
Mas se tem coisa que a escola não me ensinou, é que o amor é indispensável em qualquer lugar que for. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Vou te falar, hein? O lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena, mas do que informa, te revolta ou te conforma com as merda que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez. O que o hip hop fez, veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia, autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu. Nasceu vencendo o apartheid no ventre. Vive quem sabe sempre olhar pra frente, certo? Livre com toda vez a esperar. Conta meses a esperar pra respirar. Mais um nessa diáspora. Com 3 ouvia pólvora. Com 4 pai no mar verá. 5 primo preso, qual perspectiva haverá? A 9 do plantão disparará e opera lá. Mas pensa menor de 10, o júri absolverá. Se envolver era pra coroa não piorar. Deus escutará no ar, será? Na escola não ensinaram a orar, mas aprendeu a contar. E ponto é fácil, 600 por semana. Piscou, tem 13 agora. Vai comprar kit novo e comemorar. Mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá. Pra tua mérito fazenda, meu verso fagulha. Porque tinha só 16, tem 584 na pura. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Olá. O ruim da gente não estar pessoalmente é que não dá para eu saber como é que vocês curtiram a música, se balançaram um pouquinho, se gostaram. Então, essa música se chama Pedagoginga, é de um artista, um jovem negro de Volta Redonda, que se chama Tiago Euninho. E essa história desse molequinho que aparece aí é a história do Tiago, assim. O Tiago sempre gostou de ler e não tinha dinheiro para comprar revista, então ele ficava folheando na banca, e aí, de tanto ele ficar na banca folheando, o cara da banca percebeu e começou a doar revistas para ele, assim. E foi um universo que o salvou de muitas coisas, né? Como o hip hop também, ele coloca que o que ele não aprendeu na escola, ele aprendeu com hip hop. E aí é um pouco dessa pedagogia que eu quero trabalhar com vocês. Só vou abrir aqui para a gente colocar aqui a apresentação para me guiar. Apareceu para vocês? Ainda não. Você compartilhou? Deixa eu voltar aqui, pera. Seu microfone. Desligou já. Isso, Ana.
Foi? Apareceu. Massa, então. Então vamos lá, gente, vamos começar. Eu me organizei nessa apresentação para eu não me perder muito, que a gente fala demais, tem que dar uma organizada nas ideias. Né, o Samuel já me apresentou, né? Chegando aí na roda para somar com vocês. A música, né, do Tiago Elninho. E aí, assim, qual é o sentido para mim de começar com essa música, né? Primeiro, abrir nossos caminhos, né? Que a gente tem uma boa comunicação. E eu acho que essa música do Tiago traz um elemento interessante para a gente que está pensando em educação, que somos estudantes, né? Que somos trabalhadores da educação. A pedagogia é justamente a gente trabalhar com outras sensibilidades e saberes, né? Escapar dessa razão quadrada europeia, estabelecer outra relação com o corpo, com o conhecimento e com a natureza. Eu não sei se deu para reparar que enquanto passava a música eu fiquei aqui dançando, né? Porque a cultura ocidental tem uma ideia de que a gente tem que aprisionar o corpo e só a mente que aprende, né? Só o cérebro. Nas tradições africanas, corpo e espírito, corpo e mente, né, estão juntos, assim como estão juntos também da natureza. Então, uma das nossas tarefas aqui de descolonizar o nosso pensamento, de pensar em outras estratégias de conhecer o mundo, né, de romper com o colonialismo, é absorver um pouco dessa ancestralidade africana. E para isso, né, a gente precisa conhecer nossa trajetória, compreender as estruturas que nos oprimem, mas também conhecer as várias estratégias de sobrevivência que o nosso povo desenvolveu ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa em racismos, juventudes, educação e mercado, né, o que vai balizar para mim essa análise e essa conversa é justamente pensar que sociedade é essa que a gente vive, como a gente é atravessado pelo racismo e como isso impacta as oportunidades, né, do nosso povo. Então, assim, para abrir caminho, eu acho que a primeira reflexão que a gente precisa fazer é como esse país foi forjado, né, à base de desigualdades. Essas desigualdades são sociais, étnico-raciais e de gênero, né? E elas permanecem. Né? Nos mais de 300 anos de escravidão, houve um predomínio da branquitude, né? De uma elite proprietária, agrária, branca, né? Num mundo, um grupo social que produziu profundas violências. E para nós, mulheres, especialmente mulheres negras e indígenas, essas violências são ainda mais ampliadas. O patriarcalismo e a escravidão, né, fazem parte desse modelo de sociedade burguês, do qual o capitalismo se utiliza para determinar, né, os espaços e para poder enriquecer nesse território que foi colonizado. E mesmo após o processo de independência, né, da América Latina como um todo, a gente viu manter a mesma estrutura, né? Não houve reforma agrária, né? Manteve-se as mesmas relações de poder que favorecia as pessoas brancas em detrimento dos povos nativos, em detrimento do povo em diáspora de África. Então, o modelo, né, de ser humano universal, que é a norma, o que é a régua que diz qual é o valor, né, na prática, é o homem branco, patriarcal, heterossexual, cristão e proprietário. Mais uma vez, negros, indígenas, mulheres vão ser deixados de fora. Então, assim, por mais que a gente não seja mais colônia, o colonialismo persiste nas nossas relações, né? O colonialismo é um modelo de universalidade. E essa minoria branca, né, ela assume o poder e se torna proprietária. A gente não teve uma estrutura uma ruptura dessa estrutura colonial. Então, aqui, a nossa tarefa, né,
enquanto estudantes, enquanto profissionais da educação, é questionar e romper essas estruturas. E quando a gente fala de estruturas, né, essa pesquisa, essa parte aqui é mais voltada para mulheres negras, né, porque as mulheres negras são a base da pirâmide, né, além de sofrer a opressão racial, tem a opressão de gênero e a opressão de classe. Para a gente entender um pouco desse processo, né, de exploração, se a gente for pensar do ponto de vista aí dos direitos básicos, o acesso à saúde, né, uma consulta a uma mulher negra no SUS, né, que é o Sistema Único Universal, né, que é direito de todos e todas, uma mulher negra é atendida na metade do tempo de uma mulher branca. Ou seja, né, não é digna de cuidado. Quando a gente vai olhar os dados de violência obstétrica, que está até escrito errado aí, as mulheres negras são o maior alvo. Muitas vezes é negada a anestesia, porque as mulheres negras são consideradas selvagens, fortes, não dignas de cuidado. Quando a gente olha que a primeira morte de Covid no Brasil foi uma mulher, uma doméstica negra de 60 anos, a gente consegue entender o conjunto de negação de direitos a qual essas mulheres são submetidas. Né? Uma doméstica negra de 60 anos, que já poderia estar aposentada, não está aposentada porque, ao longo da vida, teve uma série de direitos negados. E por mais que a Covid chegue aqui como uma doença importada de quem tinha dinheiro para viajar de avião para outros países, é uma mulher negra doméstica que não teve o direito à quarentena que morre. Isso já abriu um sinal para a gente. E essa mortalidade, né, dentro da Covid, a gente já apontava isso aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo teve toda uma mobilização do movimento negro no sentido de colocar a questão raça e cor nos dados da Covid, porque o Estado não colocava. A gente teve que fazer muito barulho para esses dados entrarem. E por que a mortandade entre nós, negros e negras, é maior, né, em termos de Covid? Primeiro, porque nós somos os trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais. O motorista do ônibus, o padeiro, a doméstica, a cozinheira do restaurante. A gente não teve como parar, não tem quarentena para a gente. A invisibilidade, a falta de acesso à saúde, a tal das doenças, né, das comorbidades tão ditas aí como pressão alta e diabetes, são doenças que acometem, sobretudo, a população negra, e você não tem um programa de saúde para pensar isso. E a gente também tem que pensar que o racismo adoece. Outro elemento é a ausência de saúde mental, né, porque o racismo nos adoece. E aí, falando de educação, que é o nosso tema prioritário, como o Tiago bem colocou lá na música, né, na escola, ou a gente está invisível do ponto de vista de uma referência positiva, ninguém fala da África antes da escravidão, das civilizações, dos reinos, da cultura, da ciência, né? Até quando tenta fazer alguma coisa de inclusão sobre a história da África, é uma história da África que fica, contribuição africana, feijoada, capoeira, mas não estuda as relações sociais, não estuda os processos de ciência, não consideram a gente como fonte de sabedoria e de ciência efetiva. Já está provado aí nos estudos que na escola, né, as nossas crianças não são vistas como portadoras, né, necessárias de carinho, de proteção, e como o fracasso escolar é produzido, né, frente ao que a gente chama de meritocracia, que acaba colaborando para reproduzir desigualdades, para manter negros e negros em espaços subalternos. Então, isso nos permite questionar também a escola, questionar a educação. Eu acho que, enquanto todo mundo aqui está envolvido com escola, né, a educação ela deve refletir o debate e o projeto de sociedade que a gente tem. E é uma tarefa que é de todos e todas.
Outra questão é a questão de renda, né, que dialoga direto também com o nosso tema. Mais uma vez, né, os piores salários, as piores funções, a renda das mulheres negras, né, é 1/3 da renda de um homem branco. Uma mulher branca recebe mais do que uma mulher negra. Então, assim, diante dessa crise econômica, a gente sabe que a fila da Caixa Econômica, né, nessa crise que foi piorada pela pandemia, a fila da Caixa Econômica tem cor e tem gênero, né? Ela é feminina e ela é negra. Então, falar de racismo, educação, juventude, tem que ter todos esses atravessamentos, né? Pensar a questão de classe, de gênero e de raça. Se a gente não questiona essas relações, a gente tende a reproduzir. E aí, sobre a violência, né? Nós somos a maior vítima das violências domésticas, vítimas de homicídio, do encarceramento, né? Da criminalização da pobreza. Eu não sei se vocês lembram que há bem pouco tempo atrás, o secretário de Segurança, quando foi questionado sobre a guerra ao tráfico, né? Ele colocou a culpa nas mães e nas avós. O atual vice-presidente da República também disse que o problema da violência é culpa da mãe e das avós, né? E aí, quando a gente fala aí dos defensores da família, para mim, família no Brasil é uma mulher preta lutando para sustentar seus filhos. Porque se a gente for olhar os dados do censo, a maior parte das famílias são famílias de mulheres sozinhas criando seus filhos e netos. Então, se for para defender família, é dessa família que a gente está falando. E outra coisa, né? O extermínio da juventude negra é um extermínio que é físico, porque nos mata, é bala atravessando o nosso corpo, seja da violência policial, seja da guerra entre bairros e facções, né? Mas a gente sabe que o dono, né, o empresário, o empreendedor do tráfico não mora na favela, mas os nossos filhos, os nossos irmãos são aqueles que morrem, mas a lágrima da mãe negra não tem valor, ela é banalizada nos programas sensacionalistas que chamam de jornalismo, que aquilo não é jornalismo, é tripudiar sobre a nossa dor e sobre a nossa morte. E aí, para fechar também a questão da violência simbólica. Assim, a Covid trouxe muitas demonstrações para a gente aí dos 2 pesos e 2 medidas, de como o racismo opera. Se você sair aí nos bairros de Playboy, Triângulo das Bermudas, aqui em Serra, que é onde eu moro, Colina de Laranjeiras, que tem vários bares, lotado, a playboyzada tudo curtindo o rolê, mas é no Mandela que rola no Morro, é no Mandela que rola no Cobi, que a polícia vai com bala de borracha, com bala de verdade, e mete tiro em todo mundo, né? Aglomeração, para Playboy pode, para o povo negro não, né? Porque aí tem a questão da demonização da nossa cultura, da marginalização da cultura periférica, da nossa religiosidade, né? Nós somos desconsiderados como fonte de saber, que é o que a gente chama de epistemicídio, né? Que é matar o nosso conhecimento, que é não permitir, não nos considerar como humanos e como detentores de conhecimento. O único conhecimento válido é o conhecimento ocidental. Esse quadro aí, né, que é um quadro do Modesto Blocos, ele traz um pouco, né, de qual é o projeto de nação que a gente tem. Né? Esse quadro foi apresentado no Congresso das Raças como a grande salvação para o Brasil. Qual é a salvação para o Brasil? O embranquecimento. E esse embranquecimento, né, a princípio pela mestiçagem, né, por isso que ao longo da história do Brasil tenta escamotear o racismo dentro de uma falsa ideia de democracia racial,
e aí você não coloca a questão do negro e da negritude como evidência, né? Somos todos iguais, somos todos mestiços, todo mundo tem um pé na cozinha. Só que na hora de efetivamente garantir políticas públicas e debater as relações raciais, as relações de privilégio da branquitude, a gente sabe qual pé que está na cozinha e qual pé que não está. E aí, se a gente for pensar, né, nesse modelo de Brasil, né, nesse racismo que é estrutural, a gente tem uma desumanização. A Europa como modelo, né, esse trabalhador que é sempre colocado como trabalhador imigrante, e para a gente sobra a cadeia, o hospício e a favela. E aí, tem duas imagens aí. Uma é a imagem de um branco, né, que pintou, mas a gente também olha com outros olhos, que é a imagem do comércio, né, das mulheres no Rio de Janeiro, e logo abaixo tem uma outra imagem da Nigéria. E por que eu coloquei essas duas imagens, né? Do que a gente tem que fazer enquanto pedagoginga para sobreviver nesse país? Ao vir para o Brasil, a gente trouxe uma série de sabedorias que são ancestrais. E são essas tecnologias ancestrais que nos permitem sobreviver. E as mulheres tiveram um papel central nisso. Então, né, uma continuidade. Em África, as mulheres negras eram ialodês, né, tinham poder político, eram grandes negociantes e comerciantes. E muitas mulheres negras no Brasil se utilizaram dessa tecnologia para se sustentar, para sustentar suas famílias. Muitas criaram riqueza e criaram até um estilo de joia, de design, um dos primeiros designs brasileiros, que é a joia crioula. Se alguém quiser saber um pouco mais disso, depois eu posso passar uma referência muito bacana aí, que é a Natália Grillo, que fala um pouco sobre isso. E aí, para fechar um pouco essa parte, a gente passar mais para o termo sobre emprego, né? Fechar um pouco essa questão do racismo, o racismo e o machismo são estruturais. Encarar o racismo e o machismo não é uma responsabilidade apenas da população negra e das mulheres, né? Tanto o racismo quanto o patriarcalismo são sistemas elaborados ao longo da história. E para desmontá-los é preciso estudar, questionar e se abrir para uma visão não colonial. Aqui a gente está pegando emprestado um pouco aí o debate do Silvio de Almeida, né, para a gente limpar um pouco o meio de campo aí em torno do que é o racismo, das várias dimensões do racismo. É muito comum a gente ficar preso ao racismo individualista, né? Que é aquele racismo, por exemplo, um segurança proíbe um jovem negro de entrar no estabelecimento comercial. Geralmente, o que acontece? O gerente fala que o segurança agiu por conta própria, que ele tem algum problema psicológico, algum problema ético, e não a política da empresa é ser racista. Então, sempre se isola o racismo do seu componente histórico. Não pensa, né, não se relaciona a história com seus efeitos concretos. Isso aí está mais fácil de criminalizar, porque você individualiza. Só que o que a gente quer chamar a atenção é que o racismo ele é institucional e ele é estrutural, né? Ele é institucional porque ele é fruto das instituições. E essas instituições determinam os privilégios e as desvantagens a partir da raça, né? Um grupo, a branquitude, né, vê a sua racionalidade, o controle sobre as instituições de violência para dizer quem é o inimigo e também o espaço de gerar consenso. E qual é o consenso? É o branco, cristão, heteronormativo, proprietário. Esse é o horizonte civilizatório. Né? Por exemplo, se a gente olhar para a estrutura dos IFES, é natural ter mais homens brancos entre os estudantes, os técnicos e os professores? Né? Se a gente for olhar, a gente perturba essa ordem, né? A gente questiona essa ordem de várias formas
mas a hegemonia branca ainda se mantém. E aí, se a gente não debate, né? Se a gente não tem espaços de debater, se a gente não questiona essas desigualdades, elas prevalecem. E é por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. Porque as instituições reproduzem as condições para manter essa ordem do mesmo jeito. Né? Os valores, os critérios, isso porque a sociedade é racista, não é uma exceção. É fruto de uma relação que é política, jurídica, econômica, familiar. E para isso mudar, é preciso alterar as relações sociais, econômicas e políticas. Se as instituições não considerarem esse conflito, porque a gente sabe que é uma relação conflituosa, né? A gente sabe que quando a gente está na escola questionando as relações de gênero, de raça, a gente é taxado de chato, né? Lá vem o problemática, a problemática. Parece que é a gente que tem um desvio, mas, né, esse incômodo é necessário. A gente sabe que a gente precisa incomodar. E a gente também sabe que a representatividade é importante, né? É importante a gente ver esse monte de jovens negros e negras, de Black Power, né? Da gente se ver nos comerciais de televisão, mas a gente também quer poder, porque o capitalismo também consegue dominar as nossas pautas, e isso a gente não pode deixar. Você ter um professor negro, você ter um gerente negro, não significa que você está mudando as relações de poder. Na verdade, eu tenho que pensar quais são as oportunidades de mais pessoas estarem nesse lugar também. E aí, a educação sempre foi central para o movimento negro, para as organizações negras. Se a gente for olhar ao longo de toda a história, né, desde o que a gente chama de movimento negro mais clássico, as experiências coloniais, né, anticoloniais, na verdade, a gente tem espaços de educação e de formação pensados e criados pelo povo negro. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, a Frente Negra Brasileira se organizou para dar educação, sempre defendeu a educação como um espaço de melhorar a vida do povo negro. Os vários clubes e associações negras, as associações das domésticas, os terreiros, né? Os terreiros são e foram espaços de educação, né? Espaços onde a gente pôde validar essa ancestralidade, essa experiência e reconstituir a nossa vida. Os angus, que é aquela imagem que eu mostrei lá no início, que é o espaço organizado pelas mulheres negras para manter a cultura negra, e a partir disso surgiu o samba de roda, né? O próprio Teatro Experimental do Negro, que eu coloquei aqui com M, mais N, né? Do Abdias Nascimento, que colocou ali a questão da educação. O MNU, na década de 70, segue nessa mesma batida ali, já defendendo políticas afirmativas, defendendo a centralidade da educação. Na atualidade, a gente pode dizer também, né, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que tem feito um trabalho muito importante de divulgação do conhecimento, de questionamento do conhecimento colonizado que a gente tem até então. Então, assim, eu, como uma pessoa que sempre viu na escola um espaço de potência, né, eu decidi ser professora porque onde tem gente, tem calor, para mim é a possibilidade de fazer alguma coisa bacana. E a escola, né, historicamente, reproduziu desigualdades, mas também é um espaço de disputa de projeto, né? E é isso que a gente tem que fazer, ocupar esse espaço com os nossos projetos. E o movimento negro, nesse sentido, obteve grandes vitórias, né? A lei de políticas afirmativas, que garantiu cota para negros e negras do ensino superior, a inclusão, né, do ensino da história da África. Na atualidade também, assim, falar um pouco da minha área, que é a história, tem a rede de historiadores e historiadoras negras que tem feito um debate, uma produção acadêmica muito bacana, que tem me permitido reencontrar com uma história
que eu não aprendi na universidade, né, que não foi a UFES que me ensinou. Como eu coloquei na minha apresentação, eu considero que a maior formação que eu tive na minha vida foi o movimento negro, e segue sendo. E aí, se a gente for pensar o hoje, né, nessa relação com o emprego, a gente vive uma crise que já vinha antes da pandemia. E aí, a população negra tem mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. E não é só acessar. Quando a gente pensa em progressão na carreira, né, às vezes, uma pessoa branca com as mesmas qualificações progride na carreira muito rápido e a pessoa negra fica ali paralisada porque o racismo, né, a impede de prosseguir. O racismo, que é estrutural, não o vê como digno de progressão de carreira. Outra questão é a desigualdade salarial, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Se a gente for olhar os dados, né, negros e negras recebem menos. Seja por causa dos postos que ocupa, ou mesmo em postos equivalentes a pessoas não negras. E um outro elemento que também para a gente é determinante, pessoas negras são mais vulneráveis a sofrer assédio moral, principalmente racismo. Então, assim, a possibilidade da pessoa negra, do jovem negro no mercado de trabalho é atravessado por todas essas relações. E aí a gente tem que se perguntar também sobre a percepção do racismo, né? É importante debater como ele atinge o jovem negro no mercado de trabalho. Muitas vezes é difícil a vítima se identificar o racismo, entendeu? A pessoa sofre o racismo e não consegue ter essa percepção, porque uma coisa é ser negro ou negra e outra coisa é ter consciência do racismo. Né? Outra coisa é ter consciência, porque se tem uma coisa que o racismo foi bem sucedido, né? E muitas vezes é fazer o povo negro acreditar na mentira racista. Então, o nosso trabalho, né, de reconhecer a nossa trajetória, de reconhecer a nossa resistência. Né? Isso é um processo do tornar-se negro, que é um processo doloroso e sem volta. Depois que você toma consciência do que é ser negro, do que é ser negra num país racista, sua vida nunca mais será a mesma. E aí tem um outro elemento, né? Duas coisas. Primeiro quando a gente ocupa lugares que sempre nos foram negados, gera um estranhamento. Eu mesma, né, eu entrei na UFES em 2002. Eu me sentia um ET na universidade. Eu era uma das poucas pessoas negras. E eu não me sentia à vontade naquele lugar. E eu lembro que naquele momento, eu era do movimento estudantil e uma coisa que eu sempre falava, eu olhava, eu falava, quando eu ia me apresentar, eu falava, eu sou Ana Paula, sou preta, sou pobre, sou mulher e moro em Cariacica. Porque para mim estava muito evidente que a minha experiência naquele lugar não era a mesma dos outros. Tinha um estranhamento, né? Quando eu ando por Jardim da Penha, nunca vão ver uma Ana Paula pesquisadora. Não, vem Ana Paula empregada doméstica, né? E eu sou de uma família de empregadas domésticas e de lavadeiras, né? E aí, quando a gente rompe esse ciclo, gera um estranhamento. E, por outro lado, a gente também tem a naturalização de jovens negros ocupando serviço informal, trabalho precarizado, sem direitos trabalhistas, né? Uma ideia como se jovens negros não tivessem escolha. Se você foge ao que o sistema nos reserva, gera estranhamento. Se você permanece, né, ocupando o trabalho que ninguém quer, os piores salários, é meio que naturalizado, né? Não se debate que é o racismo que nos coloca nesse lugar. Não se pensa que é justamente o racismo que muitas vezes limitam a escolha dos jovens, negros e negras. E aí tem um outro elemento interessante da gente pensar, que é esforço e meritocracia. Se a gente não considera os atravessamentos do racismo,
a gente pode ampliar o nosso sofrimento. Porque se vocês forem conversar com vários jovens negros, existe uma cobrança. O negro, ele tem que ser o melhor. A maioria das histórias de sucesso de pessoas negras são pessoas extraordinárias. Porque para você ser negro e atingir o sucesso, né, você tem que ser o melhor. Não pode ter dúvida, porque o tempo inteiro você vai ser questionado. E isso é muito doloroso. Vocês podem perceber o quanto que as pessoas negras se cobram e se questionam. Né? Eu, com toda a consciência racial que eu tenho, às vezes eu me questiono na minha capacidade. E aí, são as minhas companheiras, mulheres negras como eu, são os meus companheiros que me ajudam a perceber que isso é a sabotagem do racismo. Então, essa cobrança, né, esse questionamento, não acontece com quem é branco. Porque nós, negros, não podemos errar. Um negro é igual a todos. Se você errar, todo mundo errou. A gente é sempre julgado no coletivo. E isso tem um impacto muito grande na nossa saúde mental. E aí, essa ideia do sol nasce para todos, né? Se a gente não considerar a questão racial, é um erro. Por quê? Você tem que se esforçar que você consegue. É fato que a gente vai ter que se esforçar, meu amor. Nasceu preto, vai ter que se esforçar. Muito. Passar pinguela, sobreviver à falta de saneamento básico, ao chacoalhão da polícia, a bala perdida, a violência policial, ao enquadro do segurança do supermercado, a professora racista que vai te estigmatizar. Está dado, você vai passar por isso. Agora, se esforça que você consegue, porque o sol nasce para todos. Se você não considera o racismo, você vai sofrer. Você vai ampliar esse sofrimento e a agressão racista. Então, aí, para o jovem negra, para a jovem negra, é o que eu digo. A gente tem que se esforçar? Tem. Né? Porque a gente recebeu um legado, uma luta dos que vieram antes de nós, para que a gente tenha melhores condições. Agora, esse esforço também tem que ser compreendido dentro da questão racial. Como o racismo atravessa, né, para a gente conseguir superar isso. E não vai ser de forma individual que a gente vai superar. Né? A gente precisa se organizar. A gente precisa construir espaços que a gente se veja, que a gente debata e que a gente construa outros cenários para a gente. E aí, para a gente pensar alguns dados aí dentro de racismo e empregabilidade, dados do IBGE de 2019, né, que já aponta a nossa recessão econômica. Antes da pandemia, 12 milhões de desempregados. Não há dúvida que a maioria desses são negros e negras. Né? E aí tem um outro debate que é importante a gente fazer. A questão não é só ter emprego, mas também estar em condições de igualdade com os brancos no ambiente de trabalho. E aí a gente sabe que não é isso que acontece. Né? Dados da PNAD, né, dizem que negros e negras recebem 45% a menos do que pessoas brancas. E aí fala, não, faz ensino superior, sua vida vai melhorar. Vai, mas mesmo assim, negros com ensino superior recebem 31% a menos que pessoas brancas com ensino superior. Ou seja, é a questão racial, né, que vai determinar aí seu lugar nessa escadinha. E aí, mulheres negras recebem 55% do salário de um homem branco. Já as mulheres brancas também estão em situação de desigualdade, recebem 76% do salário de um homem branco, mas ainda recebem 25% a mais do que as mulheres negras. Então, sobre as mulheres negras vai recair tanto o peso do machismo quanto o peso do racismo. Uma pesquisa do Instituto Ethos, né, com as 500 empresas que têm maior faturamento no Brasil,
diz que os negros ocupam apenas 6,3% da gerência e apenas 4,7% dos cargos executivos. E aí a gente vai falar do exemplo da Nubank, né? Que eu acho que é um exemplo que dá para a gente entender. Eu não sei se todo mundo acompanhou, né? A Cristina Junqueira, que é uma das criadoras do Nubank, né? Que é o banco moderno, né? Um banco digital aí da modernidade. Quando questionada da ausência de pessoas negras no alto escalão, ela disse que tem uma dificuldade enorme de contratar pessoas negras e que não pode nivelar por baixo a contratação. Ou seja, o racismo estrutural faz com que ela nos veja, pessoas negras, incapazes. Quantos negros e negras têm formação em administração, contabilidade, PhD, mas não interessa. O que chega primeiro é a nossa cor, né? E isso gerou uma polêmica danada, várias pessoas cancelaram, né, suas contas, e após a polêmica, eles anunciaram um projeto aí de inclusão no Nubank. E aí tem várias marcas também, né, que cometem o racismo de forma escancarada e depois pedem alguma desculpa. Mas o fato é que essa é uma relação que é estrutural e que nada disso é dado, né? Como eu disse para vocês, né, na luta do movimento negro, tem uma série de avanços que a gente conseguiu carimbar na lei. Um foi o Estatuto da Igualdade Racial, que nem atende a tudo que a gente queria, mas é importante dizer que o Estatuto da Igualdade Racial tem como objetivo promover a igualdade de oportunidade, né? Acabar com a exclusão, combater e fiscalizar o racismo, institui 20% das vagas em concursos públicos federais para pessoas negras. Tem também o decreto 9427, que reserva 30% das vagas de estágio no setor público para pessoas negras. E isso é importante dizer que é fruto de muita mobilização, né? Nada nos é dado. A nossa vitória não será por acidente. Gente, estou quase acabando, tá? Não vou matar vocês, não. Pode respirar, todo mundo, está quase acabando. E aí, né, nem tudo são flores, né? São conquistas, tudo que eu falei anteriormente, porém, quando eu digo que o problema é estrutural, né, e que a gente precisa encarar de frente, os concursos públicos, em geral, né, são para quem tem ensino médio ou ensino superior completo. E o Brasil é o país das desigualdades educacionais, que, inclusive, vai piorar com a pandemia, né? Eu acho que vocês aí no IFES, que estão fazendo o ensino remoto, EAD, né, são vários nomes. Eu também estou trabalhando dessa forma. A gente sabe quais são os estudantes que não têm acesso, quais estudantes que têm mais dificuldade de ter acesso a essas tecnologias, a essas ferramentas. E se antes da pandemia a gente já tinha uma situação de exclusão da população negra, uma enorme desigualdade educacional, só vai aumentar. 36,9% da população negra não conclui o ensino médio. 64% não possui curso superior. Então, aquela reserva de vaga para o concurso público, na prática, praticamente não consegue chegar a maioria de nós. E eu, como professora do ensino médio, eu sei, né, que o ensino médio é um funil. Geralmente, as escolas de ensino médio têm 5 turmas de primeiro ano, 6 turmas de primeiro ano, 7 turmas de primeiro ano. Aí, quando chega no segundo ano, já vai diminuindo para 4. No terceiro ano, já diminui para 3, 2, 1. Porque é um funil. Porque a nossa juventude, né, está exposta a uma série de vulnerabilidade. E nem sempre a escola é o lugar que acolhe e é o lugar que vai trabalhar essa potência, né? Porque, como lá na pedagogia o Tiago Euninho falou, essa escola é uma escola que não está dentro da nossa realidade,
né? É uma escola que não dialoga com as nossas necessidades e não pensa o que é a nossa potência, porque a juventude negra é potência, mas, aos olhos da norma, nós somos a delinquência. E aí, se a gente for olhar o censo da educação básica de 2018, né, a reprovação entre negros e negras é muito maior. A gente reprova 2 vezes mais do que os estudantes brancos. Então, assim, precisa de sacudir essa educação. E quando a gente olha as reformas educacionais, né, o novo ensino médio, a gente vê consolidar ali, mais uma vez, uma escola precarizada para a juventude trabalhadora, para os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras, mais uma vez uma divisão nesse país que opta por marginalizar a sua juventude. E aí um outro exemplo, para a gente quase findar, né, foi o caso da Magazine Luiza, né, que fez um projeto de trainee, né, para contratar apenas negros e negras. E aí esse processo foi questionado judicialmente, né? 2 deputados do PSL e algumas pessoas, né? Foi todo um reclame chamando de racismo reverso, dizendo que é injusto com as pessoas brancas. Mas o que a gente pode dizer é, primeiro, Magazine Luiza não é a Redentora Isabel, parte 2, né? Esse projeto da Magazine Luiza é fruto da nossa pressão histórica, né? E estudos do mundo inteiro apontam que empresas que adotam medidas de diversidade têm mais lucro. Só que aqui no Brasil o capitalismo é tão atrasado, a gente tem uma elite cafona, colonial, né? E esse processo que eu falei de vitórias que a gente teve no campo de educação, né? A partir do momento que o cara da elite viu que a filha da empregada estava entrando na universidade, a gente tem a reação da direita. Não é à toa que o Brasil elegeu um presidente abertamente racista, machista e homofóbico. Porque parte dessa elite, parte da branquitude se vê representada nesse espaço de privilégio. E aí falar em racismo reverso é uma falácia para encobrir privilégio e negar a evidência do racismo estrutural. E aí o Ministério Público do Trabalho apresentou uma nota técnica defendendo o programa da Magazine Luiza. E aí suplantamos um pouco esse debate. Para fechar, eu queria chamar a atenção, né, para um debate que eu acho que é interessante e a gente tentar pensar alguns caminhos. O Ailton Krenak, né, ele fala um pouco sobre os povos que impedem o fim do mundo, né? Quem é esse povo que impede o fim do mundo? É esse povo que vive na beira dos rios, nas matas, agarrado na terra, que são a terra, que vivem a terra, que tem outro tempo, outra relação com a natureza, que pensa o corpo político como território, né? Como as mulheres indígenas, quilombolas, que são a guardiã das águas e das matas. Eu acho que, enquanto educadores e educadoras responsáveis, enquanto estudantes comprometidos com um país melhor, né? A gente tem que pensar em outros saberes. E aí pensar em outras cosmogonias, outras formas de entender a vida. E eu acho que a experiência indígena, a experiência africana, que estão diretamente ligadas à natureza, que pensam o homem e a natureza como uma totalidade, né? Que pensam as mulheres como sagradas, né, capazes de organizar a agricultura, o mercado, trocas, negociação. Acho que a gente tem que beber um pouco dessa água, né, descolonizar um pouco nossos olhares e nossas práticas,
A gente tem uma série de experiências aí, seja nos quilombos, que são nossas comunidades de resistência, de solidariedade, que acolhia indígenas, brancos, pobres, sinônimo de produtividade, porque, ao contrário do que a gente aprende, os quilombos foram essenciais, inclusive, para sustentar a colônia. Boa parte das vilas dependiam das produções dos quilombos. A metalurgia, a agroindústria, né? Existiu uma interação comercial, instituições políticas, a exemplo de Teresa de Benguela, de Zacim Bagaba, que foram mulheres que construíram reinos centrais para a manutenção da vida e da agricultura. Os terreiros, que são responsáveis pela manutenção de muito conhecimento, que recriam nossos laços familiares, que foram destruídos pela escravização, que estabelecem outra relação com o corpo, porque os nossos deuses dançam. A periferia, né? A gente tem que pensar a periferia como um espaço de tecnologias sociais, práticas comunitárias, né? O zelar pela comunidade. Todo mundo conhece uma senhora, duas senhoras negras que no seu bairro cuidava do filho das outras, né? Se ajudavam. Se a gente for olhar o exemplo aí das mulheres negras de Tabuleiras, Quituteiras, Ciatas, a Maria Saraiva, que é daqui do Espírito Santo, responsável por sustentar e criar redes sociais que nos permitiram chegar até aqui, né? Se houve todo um projeto de exclusão, um projeto histórico de racismo, mesmo invisibilizadas, essas mulheres são sujeitas da história e construíram o bem viver, né? E eu acho que é essa experiência que a gente tem que preservar no sentido de um olhar para trás que nos faz caminhar para frente, construir esse bem viver. E o último exemplo que eu quero dar, né, diante de tudo que aconteceu na Covid, a gente viu que o que funcionou foi o nós por nós, né? Foram os coletivos de mulheres periféricas que socorreram o povo, os quilombolas, que organizaram oficina de sabão, enquanto o governo federal vetou todos os artigos que garantiam condições para combater a pandemia nos quilombos, nas áreas indígenas, enquanto ele queria diminuir e diminuiu o auxílio emergencial, burocratizou ao máximo. Né? Se a gente for olhar, a gente está vivendo novamente uma faxina ética, a faxina étnica, um genocídio. Né? Os dados de morte por Covid, a violência policial que aumentou em tempos de pandemia, coloca mais uma vez indígenas, quilombolas, os mais pobres, em geral, né, negros e negras, estão morrendo porque não têm acesso a direitos básicos. Então, assim, resistir é a nossa única opção. Então, para enfrentar esse racismo, a nossa saída é nos organizar, porque o contrário de Casagrande não é senzala, é quilombo. Agora eu vou passar aí a palavra para vocês, para a gente trocar algumas ideias. Estou aqui aberta para a gente conversar. E aí, Ana Paula, gratidão, obrigada. Obrigado aí por mais uma vez, mais uma parceria, né? A gente aí pelo menos uma vez por ano se encontra aí em algumas reflexões. Tivemos a honra, eu acho que foi ano passado ou retrasado, de receber seu irmão lá no campus também, trazendo aí um pouco todas as reflexões aí. E assim, eu não posso deixar de fazer uma reflexão, né, em relação à nossa temática, lembrando o fato que ocorreu ontem, né, daquele adolescente lá em Jardim Camburi, que foi então vítima de um atropelamento. E aonde está a juventude pobre e negra? A juventude pobre e negra, ela está resistindo, inclusive nas nossas esquinas, nas nossas encruzilhadas, no sentido de estarem vendendo,
estar aí com sua caixinha de jujuba, que no estado é mais comum, né? Jujuba e etc. A gente vai em outros estados aí, até biscoito, entre outras questões aí. O que é isso, senão ausência de políticas públicas? E você falava, trazia, né, nas suas reflexões, uma questão aí. Ficou melhor, gente? O áudio melhorou? Nas suas reflexões, então, você trazia aí a questão que fica latente, que é a desigualdade social. Qual que é essa relação que você trouxe para a gente pensar? É uma desigualdade social que é estrutural e ela é invisibilizada aí quando a gente trata das políticas étnicas e raciais. Hoje, né, nada contra o servidor. A gente assistia a reportagem, então, né, sobre o fato aí do adolescente que foi morto, enfim. Eu só fazia uma reflexão. Por que que as políticas públicas destinadas aos mais pobres precisam ser sempre as políticas que mantêm o ciclo da pobreza? Então, é uma provocação que eu queria trazer para você, discutisse um pouco sobre isso. Esse ciclo vicioso que vai existir, e no Espírito Santo você sabe que isso vai ser muito forte, porque aqui no Espírito Santo nós temos aí um discurso de uma inclusão e etc., mas a gente sabe que por trás dessas políticas tem aí o local onde o jovem deve ir, o local onde o jovem deve estar. E o que ele pode acessar também. E como essas políticas elas não conseguem, por vezes, romper. Bom, gente, vamos então organizar 3 questões, se a gente passa aí, Ana Paula, responder, refletir com a gente. Quem tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Pessoal no chat aqui agradecendo, elogiando. Então, Ana, passo para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, esse círculo vicioso que existe aí, essas políticas públicas que não conseguem atender as demandas que existem. Então, eu acho que um dos grandes problemas, já na elaboração das políticas públicas mesmo, é que tem, por exemplo, igual políticas públicas para a juventude. Tem uma diferença em ser políticas públicas para a juventude e tem diferença de ser políticas públicas com a juventude. A relação sociedade civil e governo, né, e Estado, muitas vezes não há diálogo, né? Aqui no Espírito Santo, assim, o movimento negro, né, o movimento de juventude é bem organizado, porém, o governo se nega a encampar, né, as políticas que a gente debate e que a gente coloca. Vou dar um exemplo, né? Há pouco tempo, o governo do estado, aí na pessoa da vice, lançou um observatório de políticas para as mulheres, e nesse observatório tinha uma série de capacitações para as mulheres. E aí, para quem já faz o debate de educação profissional e tecnológica, a gente sabe que capacitação é uma coisa, educação profissional é outra coisa, né? E aí nós questionamos, enquanto Núcleo Estadual de Mulheres Negras, questionamos como é que foi elaborado isso, como que ela vai construir uma série de políticas públicas para as mulheres, sem ouvir as mulheres e principalmente sem ouvir as mulheres negras. Aí ela combinou lá, fez uma apresentação para a gente. No final, sabe qual era o projeto da vice-governadora? Ensinar as mulheres a fazer bolo de pote, unha em gel. Que é o que você falou.
É importante do ponto de vista da geração de renda? É, mas você não debate autonomia, você não debate precarização do trabalho. Então, mais uma vez, ia ficar reservado para aquelas mulheres o espaço da informalidade, né? E aí você, por exemplo, se você for pensar num processo de perda de direitos trabalhistas, são essas mulheres que são as mais vulneráveis. E aí o Estado faz uma propaganda, gasta mais com a propaganda do que efetivamente com uma política. E aí a gente vê essa lacuna. Aqui no Espírito Santo, para vocês terem uma ideia, teve toda uma pressão do movimento negro para poder fazer a lei estadual de cotas nos concursos do serviço público estadual. Teve muita pressão, assim, muita pressão mesmo. Tanto que, se vocês forem olhar a história do movimento negro no Espírito Santo e o seu grau de interseção nas políticas educacionais, vocês vão ver que o Espírito Santo é muito exitoso nisso, né? O livro do professor Gustavo Ford dá uma pista interessante para a gente pensar isso. E aí a gente pressionou muitas vezes pela cota de 20% nos concursos públicos, mesmo tendo aqueles problemas que eu já disse aqui na fala. Mas quando o governo tentou modificar a lei, fez várias manobras e depois nos convidou para uma reunião que, na verdade, era uma solenidade, sem nos avisar, para dizer que ele estava dando essa lei para a gente, sendo que a lei já estava aprovada, só que estava parada na Assembleia. Então, o governo ele desconsidera a nossa mobilização, a nossa atuação, e quer ele performar o protagonismo da luta, né? Então, para a gente que é da educação, que tem essa perspectiva de transformação, a gente tem que questionar, incomodar e não aceitar perder a nossa autonomia e ter consciência do que é a nossa resistência, porque se deixar, né, a gente é engolido, né, a todo momento. Gente, eu vou ter que ligar a tomada aqui, porque senão vai descarregar o computador. Ok. Ana, a Josi... Peraí, que sumiu aqui. Vamos lá, Jocilene. Não, desculpa, gente, eu perdi aqui. Tá, Érica. A Érica, ela fala qual o seu sentimento quando o jornalismo de muitos canais trata com banalidade as reportagens. Eu acho que a Jocilene, ela traz aquela crítica, né, que a gente faz aí desse jornalismo sensacionalista que nós temos e o que ele reproduz. Dá voto, né? E ainda mais quando a gente trata da questão da população negra, né? O que você traz, o que você reflete em relação a isso aqui no estado? Então, a mídia, tipo assim, o jornalismo é um espaço muito cruel para a gente, assim, de reprodução do racismo mesmo, né? Por mais que a gente fale, é sempre a mesma coisa, né? Quando prende na Praia do Canto, são jovens comercializando, né? Agora, quando na periferia, o jovem já é condenado, né? Já é traficante, a morte é banalizada. Tem um caso aqui no Espírito Santo assim que para mim deveria ser fruto de TCC, de jornalismo ou de sociologia, que é o caso da menina Yasmin, de Viana, que a menina desapareceu, a mãe foi da parte na polícia, a polícia fez pouco caso, a mãe que conseguiu
as câmeras dos vizinhos e viu a menina entrar num carro cinza, e toda a cobertura jornalística, todas as redes sociais questionaram essa mãe, começaram a pesquisar a vida dessa mãe, dizendo que a mãe era traficante, que a mãe tinha relacionamento com traficante, que a mãe era uma drogada, tipo assim, uma condenação moral. E a mulher chorando, procurando a filha, desesperada. Se a polícia tivesse ouvido ela, talvez a menina estaria viva. Mas, assim como a vida de uma criança negra não vale, a lágrima da mãe preta não comove. Né? É o tempo inteiro a banalização da nossa morte, a banalização do nosso sofrimento, e a gente é só número, né? Só número. Nós fizemos... Oi? Desculpa, a menina, acho que é a Thaís, né? Isso. Não é Yasmin, não. Ah, é Thaís, né? Eu acho que mas eu me lembro dessa, eu fiz essa reflexão comigo mesmo, eu não me manifestei publicamente, né, eu não tenho esse acesso, né, mas eu pensei, falei, não precisava da mãe ter feito aquilo, né, a solução do caso partiu da briga daquela mãe. Se ela fosse um pouquinho menos corajosa, essa menina estava aí até hoje, desaparecida. É Tainá, isso mesmo, é Tainá o nome da menina, isso aí. É Tainá, e a mãe foi muito criticada, foi imediatamente julgada, até que teve a solução, desfecho trágico, mas era isso. Se tivessem procurado logo cedo, e é isso que me assusta, numa sociedade como que a gente tem, se não tiver um clamor público, as coisas não se resolvem. Eu tenho, infelizmente, né, eu trago aqui um depoimento, não é bonito, é a cara do que você está falando. Eu sou pedagoga no Mauro Braga, e lá nós temos o projeto Odara, porque nós queremos que os nossos alunos se sintam lindos, né? Então, todo ano nós temos toda uma atividade em torno disso, o ano todo é trabalhado, como que o nosso aluno é potente, é capaz, e é bonito, e ele é belo, tá? Nós trabalhamos com esse objetivo. Tem 22 anos esse projeto na escola, nessa pandemia, aluno dentro de casa, a gente mobilizou a escola inteira. Daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eles vão entrar numa live, tá? Os alunos estão se organizando, vão entrar numa live nessa Semana de Consciência Negra. Então, eu tenho orgulho de fazer parte dessa família e desse projeto. Mas isso não significa que a gente não tenha perdido, né? Há pouco tempo atrás, uma mãe também foi para a televisão, brigou porque o filho tinha desaparecido. Infelizmente, o desfecho dele foi trágico, mas foi outra mãe que precisou de ir para a imprensa para poder saber o destino que o filho teve. Infelizmente, foi trágico, mas foi outro exemplo de uma mãe negra que chorou pelo filho que estava desaparecido. E aí, sobre essa questão do jornalismo, né, se a gente pensar que comunicação é uma concessão pública, né, e aí tem uma série de leis, e é absurdo o que esse jornalismo mundo cão faz. A gente vê esse processo de brutalização da sociedade brasileira, tem muito a ver com isso, porque é a banalização da morte. E a morte que é banalizada é a nossa, né? Ela tem cor, ela tem território, né? Você vê, semana passada, a comunidade do Morro São Benedito acordou com helicóptero, Força Nacional, e aí perguntando, né, a comunidade, mas por que estão fazendo isso? Era para poder fazer mapeamento. Então, assim, o mapeamento é com base no terror, né? É com base na militarização e na criminalização desses territórios. E é importante a gente dizer que, em tempos de pandemia, a violência policial aumentou ainda mais, né?
A desigualdade aumentou ainda mais. Saiu dados ontem do IBGE apontando, né, para o desemprego, e mais uma vez é a população negra que é a maior parte dos desempregados, dos subempregados. Então, assim, o pós-pandemia nos reserva a necessidade de resistir, e de forma coletiva, porque as coisas tendem a piorar bastante se a gente não agir, né? Então, assim, eu espero que, né, que essa reflexão que a gente fez aqui, né, que nos incomode, que nos mova e que nos faça combater o fascismo, combater a política do ódio e semear a esperança, né? Eu acho que essa é a melhor coisa que a gente pode plantar, e isso se faz de forma coletiva. Ana, gratidão. Obrigado pelas considerações, obrigado a todos os participantes aí pelos questionamentos. Eu vou devolver a palavra aí para o Samuel, que ele aí é o nosso jovem aí que é responsável por fechar nosso evento hoje. Ei, boa noite de novo. Dá para ouvir minha voz? Sim, tranquilo. Obrigado. A gente vai encerrar agora a nossa palestra. Queria agradecer a todos que participaram, que estão aqui nos ouvindo, que estão participando do evento. Agradecer a professora Ana Paula, que está aqui nos prestigiando com sua presença, que fez essa ótima palestra para a gente. E muito obrigado, isso aqui é muito importante, debater sobre a cultura negra, debater sobre esses problemas raciais que passam na nossa sociedade. E espero que encontrar vocês de novo aqui no próximo evento, na sexta. E muito obrigado a todos. Só queria agradecer mesmo. Gratidão, Ana. Gratidão a todos. Obrigada pela escuta, pelo diálogo. Então tá, gente. Até a próxima, então. Até sexta. Um abraço a todos.